Gente, eu desconfio que a coisa que eu mais falei esse ano foi: Por que eu não me planejei? por que eu não pensei nisso antes? Ai, se eu soubesse. Eu acho que sem dúvida foi as coisas que eu mais disse, foi as frases que eu mais falei esse ano. Inclusive, agora eu tô pensando aqui, por que que eu não fiz um roteiro pra gravar esse vídeo? Hoje é quinta-feira, dia 29 de dezembro, última quinta-feira do ano. E aí eu resolvi deixar as quintas-feiras pra gente ter esse vídeo de conversa, sabe? Um bate-papo. Caiu aqui, peraí, caiu a minha caneta. Então, né? As quintas-feiras eu costumo ir lá visitar os meus pais e eu acabo não gravando. Aí esqueci de colocar o microfone. Eu tô aqui no meu quarto e aqui é bem barulhento às vezes, né? Então eu ia gravar esse vídeo lá na sala. E aí, o Carlos resolveu que ele ia ficar na sala trabalhando hoje. Então a gente teve que fazer para o ímpar e eu ganhei o quarto e ele ficou com a sala. Então eu vim pra cá gravar esse vídeo de bate-papo com vocês, né? E eu acho que esse ano, gente, uma das coisas que eu mais falei na vida foi: por que que eu não planejei? Esse ano de 2023, eu resolvi que seria um ano em que eu estaria preparada para todas as circunstâncias. Uma das coisas que eu sinto que pegou mesmo, assim, em mim, foi a parte psicológica. Eu acho que eu não estava preparada psicologicamente para muitas coisas que aconteceram. Mas ao mesmo tempo eu vi que eu me preparei muito rápido. Eu tive que, como tem um ditado que fala aqui, né, no Rio Grande do Sul, que é no andar das carruagens que as melancias se ajeitam. Eu acho que eu fui me reorganizando conforme as coisas iam acontecendo. Só que eu parei para pensar exatamente sobre isso e eu comecei a fazer um balanço das coisas que haviam dado certo. Muitas coisas deram certo, mas também teve muitas coisas que saíram errado. E aí, nessas coisas, eu me concentrei em entender onde eu poderia ter me saído melhor e por que eu tomei certas decisões, eu fiz certas coisas. Então foi muito interessante porque foi um aprendizado. E é isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Eu tô gravando com a câmera frontal do celular, então de vez em quando parece que eu fico. Talvez possa parecer que eu tô com o olhar meio perdido, porque eu nunca sei para onde eu tenho que olhar. Mas vocês devem ter visto, né, que eu tô há vários dias envolvida com um planejamento, né, que eu tô chamando das minhas 5 metas para 2023. E outros anos eu até comecei a fazer, mas eu acabava não levando muito a sério as minhas metas, então assim, ficava a coisa meio solta e chegava no final do ano, eu não tinha uma ideia assim do quanto eu tinha conseguido fazer, né? Então ficava sempre com aquela sensação de não fiz tudo que eu podia. Então era sempre aquela sensação de vazio. Em 2022, 2021 para 2022, eu meio que fiz uma meta. E aí, assim, agora no final do ano eu fui organizar a casa e eu achei alguns cadernos e achei uma lista de coisas que eu tinha começado, né, assim, a listar que eu gostaria de fazer esse ano. E aí eu fui vendo que eu havia conseguido completar algumas dessas metas, outras não. E aí eu comecei a analisar por que aquelas metas eu não tinha conseguido atingir. E aí eu entendi porque foram justamente as metas que eu não planejei, eu coloquei que eu queria, mas eu não planejei como atingir. Então, assim, muitas coisas eu consegui, mas foram intuitivamente, e outras, assim, eu não consegui porque faltou planejamento. É exatamente naquele momento em que eu digo pra vocês: nossa, se eu tivesse feito desse jeito, se eu tivesse ido por outro caminho. Então esse ano eu decidi que eu ia me organizar e fazer metas bem específicas e com um planejamento, assim, etapas, né? Então eu separei em 5 metas, eu até já comentei com vocês em outros vlogs, porque eu tenho mostrado esses passo a passo para vocês.
Nem sei o quanto vocês se interessam por isso. Deixa eu ver se eu acendendo essa luz aqui. Acho que ficou melhor. Eu nem sei se vocês se interessam por isso, mas como pra mim tá sendo uma experiência, eu até comentei que esses vlogs, eles fazem parte de um processo de autoconhecimento. Então, esse compromisso que eu lanço, eu brinco que eu lanço um compromisso no universo quando eu falo sobre isso, sobre essas metas, mas na verdade é um compromisso comigo mesma e até com as pessoas que assistem o canal. Eu já cheguei a falar um pouco sobre isso, né? Que eu sempre, gente, eu fico muito travada na parte financeira. Então, assim, quando eu fui olhar as metas que eu não consegui atingir, por exemplo, comprar um computador, fazem 2 anos, né, que isso tá na minha lista, mas eu nunca consigo comprar o computador. E eu comecei a buscar respostas, mas gente, faz 2 anos que eu tento comprar um computador, que eu sonho em comprar um computador e eu não compro esse computador. E ele é muito necessário para mim, porque vocês que acompanham sabem que eu tenho editado os vídeos no meu celular, que também já é um celular assim que tem bastante tempo. Então o computador ele é imprescindível para o meu trabalho, né? Atualmente eu até uso o computador do Carlos para poder editar as artes no Canva, só que é um computador que ele é pro trabalho dele, né, da empresa dele, ele me empresta às vezes, gentilmente. Sei que eu preciso de um computador, é importante, é uma ferramenta de trabalho, mas faz 2 anos que tá na minha lista e eu não consigo comprar. Então eu comecei a buscar respostas, por que eu não compro? Será que eu tô me sabotando? Será que, na verdade, o que me falta é planejamento? Então, assim, são coisas simples, né? Vou salvar esse vídeo aqui, porque senão vai ficar... Lógico que o computador é só um exemplo, né, de coisas que estão na minha lista e basicamente a minha grande dificuldade é em atingir as metas materiais. E obviamente essas metas materiais, elas de certa forma, elas impactam no resultado das minhas outras metas, que eu costumo chamar de metas materiais, metas pessoais, emocionais. Eu cheguei à conclusão de tudo isso, resumindo, eu sempre acabo negligenciando a minha parte financeira. Quando eu falo que eu negligencio a minha parte financeira, não é que eu seja uma pessoa perdulária, que eu gaste com bobagens, pelo contrário, assim, nem sobra para isso. Normalmente, assim, o dinheiro, ele dá para pagar as despesas aqui de casa, assim, as despesas básicas, com muito esforço, mas não dá para investir em melhorias, por exemplo. Eu não tenho conseguido investir em cursos, em material para fazer para trabalho, em desenvolvimento. Então eu não sobra para isso. Mas também não é algo que possa me impedir, porque se eu estivesse focada no meu desenvolvimento pessoal, se esse fosse uma das minhas metas e eu tivesse um plano, eu teria percebido, por exemplo, que existem vários cursos de graça na internet, mas eu não fui, eu fiz alguns, assim, eu me dei conta disso, gente, agora, assim, no finalzinho do ano, que eu comecei a ter foco e identificar aquilo que eu realmente quero fazer da minha vida. Inclusive, assim, outra meta que tinha na minha lista, e essa meta já tá há uns 3 anos, e eu também não fazia ela, não conseguia realizar, era de abrir a empresa. Então, o que acontece, por exemplo, que eu tinha uma empresa que eu abri em 2002, e a minha sogra era minha sócia, só que a minha sogra faleceu em 2009, e eu nunca consegui fechar essa empresa. Então, eu não conseguia me organizar, porque eu sei lá, eu não queria nem ir atrás de saber como fazer. E uma vez eu fui para ver o que eu tinha que fazer para fechar essa empresa. E era uma burocracia sem tamanho, porque teria que pedir um alvará, teria que falar com os herdeiros, enfim, era uma confusão. E aí aquilo pareceu para mim que era algo muito grande que eu não iria conseguir resolver. Só que aí esse ano eu tinha tomado a decisão que eu ia atrás. E foi o que eu fiz, né? Embora eu não tava lá de novo na minha meta, e essa vez eu fui atrás e aí eu consegui resolver. Falei com a minha enteada, Carol, que é advogada, aliás, assim, uma excelente advogada. E aí ela me orientou de como eu
deveria proceder para poder fazer o fechamento dessa empresa e abrir uma nova empresa, né? Aí eu fiz todo um levantamento de dívidas. Gente, para minha surpresa, eu encontrei uma dívida, assim, de R$ 8.000. E aí eu fiquei, tipo assim, uns 3 meses sem coragem de ir atrás para saber o que que era e como é que eu ia resolver. Aí um dia eu tomei coragem e disse, não, gente, eu não vou terminar 2022 com essa pendência, eu preciso resolver isso. E aí eu me enchi de coragem, fui lá, encontrei onde é que estava a dívida e fui atrás. Chegando lá, gente, a dívida nem existia mais. Gente, acabei de sair aqui do cartório, falei pra vocês que hoje eu ia resolver um monte de coisa na minha vida. Pois então, eu tinha uma empresa que eu montei há alguns anos atrás, há 18, 20 anos atrás, né? E eu precisava fechar essa empresa porque, enfim, a minha sogra faleceu e ela era minha sócia. E só que eu não conseguia fazer isso porque tinha uma dívida, apareceu uma dívida. E eu simplesmente, quando eu vi essa dívida, que pra mim era impagável, né? Já que eu não tinha condição de fazer isso, eu travei. Eu fiquei acho que uns 2 anos travada por conta dessa dívida. Hoje eu resolvi vir aqui encarar, porque eu decidi, eu vou encarar todas as minhas questões e vou resolver, né? E vou ver o que é possível fazer. Eu chego aqui, a dívida estava para ser baixada, e aí eu só tive que pagar uma taxa de emolumentos, que eles chamam. Então essa dívida era um erro, ela nunca existiu e ela me atormentou por 2 anos. Acredita nisso, gente? Eu consegui encaminhar para solicitar o alvará com o juiz para poder fechar essa empresa. E aí nesse meio tempo, a Carol, que é minha advogada, me orientou a abrir uma empresa, só que eu não poderia abrir como MEI, né? Que MEI é empresa individual, né? Microempreendedor individual. Então, e até pelo projeto que eu queria tocar, eu não poderia abrir uma MEI, teria que ser uma empresa limitada, e neste caso, né, mesmo tendo um CNPJ no meu nome, não me impediria de abrir. E aí eu fui atrás, falar com uma contadora. A contadora me recebeu, até era no dia de jogo da Copa, e aí ela me explicou direitinho como é que eu tinha que abrir a empresa, porque nesse meio tempo eu estava fazendo um curso para ser produtora cultural. Depois eu vou explicar direitinho para vocês, mas isso aí vai ficar assunto para a próxima quinta-feira, tá? Senão vai ser um vídeo muito longo. E ela me explicou direitinho como é que eu fazia para abrir uma empresa, e ela me disse que eu poderia abrir uma empresa limitada, só que como empresária individual. Ela me deu os valores, e quando ela me falou, assim, do custo, né? Porque daí a MEI, ela é um custo bem mais acessível. Já a empresa individual, ela tem um outro custo. Dei um jeito, fui lá, fechei com a contadora, ela facilitou para que eu pudesse abrir a empresa. 3 de dezembro, na sexta-feira, ela me mandou o meu CNPJ, né? O cartão do CNPJ, gente. Que sensação maravilhosa. Eu até coloquei no Instagram. Aliás, de vez em quando eu posto algumas coisas lá no Instagram. De vez em quando não, eu posto toda hora no Instagram. Então, se vocês ainda não me seguem no Instagram, segue lá também, @adorávelrotina. Adorável Rotina em todas as minhas redes sociais. Adorável Rotina agora é uma empresa. Então, ela passou a se chamar Adorável Rotina Produções, que eu vou contar para vocês num vídeo específico falando sobre isso. Finalmente, eu pude completar essa meta, que era uma meta muito importante para mim. A Adorável Rotina, ela surgiu em 2016, né? E muitas vezes eu deixei de fazer trabalhos como influenciadora porque eles exigiam CNPJ. O CNPJ que eu tinha antes era de uma outra coisa que a gente fazia, que era representação, então ele não se encaixava, por exemplo, para eu fazer publicidades. Então as empresas, as agências não aceitavam, então eu acabei perdendo muito trabalho como influenciadora, né, por conta de não ter um CNPJ. Eu já tenho agora um CNPJ que me permite trabalhar profissionalmente como jornalista, como na área da comunicação, como organizadora de eventos, como produtora cultural, enfim, toda a área de comunicação e cultura, essa empresa me permite atuar. Agora eu entendi que o que eu preciso fazer é trabalhar, né, de maneira focada e profissional para que eu consiga justamente ter esse fluxo financeiro que me permita ampliar um pouco mais, né? Ter mais espaço para crescer, para ter dinheiro para viajar, por exemplo, ter dinheiro para investir mais no canal, né?
E as coisas, elas acabam interligadas, né? Eu recebo muito, gente, muita mensagem, né, de pessoas me falando assim: ai, Márcia, não tô conseguindo vender as minhas peças. Ah, meu trabalho não tá andando porque... Ou eu tô trabalhando muito, mas eu não tô conseguindo ver retorno financeiro. Então eu sinto que há muita identificação nesse aspecto, né, gente? Então, esse ano eu vou focar nisso, vou aprender a entender como é que funcionam os investimentos, eu vou buscar cursos relacionados a isso, vou cuidar da minha parte emocional também, entender em que momento da minha vida eu entendi que, sei lá, eu não merecia ser rica, enfim, essas coisas que vocês sabem bem, provavelmente sintam isso também, né? Então fazer esse plano para mim está sendo incrível nesse aspecto de buscar respostas. Ontem mesmo eu já comecei a assistir vários vídeos falando sobre isso e procurei livros, cursos de finanças, porque realmente o dinheiro ele é uma bênção na vida da gente, principalmente se ele puder ser usado para o bem. O dinheiro ele vai potencializar aquilo que você já é. Sabe, se você é uma pessoa boa, com dinheiro você vai ter condição de fazer muito mais bondade, de ajudar mais pessoas. Aquelas características que são nossas, elas são muitas vezes potencializadas pelo dinheiro. Mas o dinheiro não te torna, é que nem dinheiro e bebida, né? Eu sempre digo que dinheiro e bebida são duas coisas que potencializam, né, na verdade. A pessoa bebe e sai falando verdade. Na verdade, falei porque eu tava bêbada. Não, falou porque tu sentia aquilo mesmo e tá dando a bebida como desculpa. Eu queria deixar um pedido aqui para que vocês deixassem nos comentários, assim, como vocês se sentem em relação ao dinheiro, sabe? Esse assunto é interessante para vocês? Vocês acham que o dinheiro tá relacionado à felicidade? Que o dinheiro pode trazer felicidade? Quem é do time que dinheiro não traz felicidade? Ou quem é do time que dinheiro traz felicidade? Me conta, gente. Me deixa aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em saber. Esse vídeo ele foi feito totalmente sem roteiro, então eu não faço a menor ideia de como ele saiu. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Assim, até porque, assim, vocês são muito especiais pra mim. Gente, eu tô tão feliz de receber esse carinho de vocês, de ter a companhia de vocês. Então... se você ainda não é inscrita aqui no canal Adorável Rotina, te inscreve, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar quando eu posto aqui. E se gostou desse assunto, se gostou desse vídeo, deixa um like. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. E aí fica combinado que todas as quintas-feiras vai ser um bate-papo, tá bom? Um beijo e até mais!